Boa tarde, meu nome é Adriana, eu sou gestora da Tem Quem Queira, uma empresa social que reaproveita banners e lonas vinílicas e que acredita que boas ideias e atitudes simples podem contribuir para melhorar a condição humana. O que mais me fascina nesse projeto é a matéria humana, porque afinal nós somos todos iguais. Eu sou mãe, sou casada, sou carioca e sou empresária. Eu sou apaixonada e sou indignada. Quando me convidaram para vir aqui, eu achei que a melhor forma de falar a nossa história seria contando alguns casos de pessoas que fazem parte do nosso projeto. E eu vou começar por um, que é o caso do Gabriel, que outro dia entrou na minha sala, levantou o braço e me falou todo orgulhoso: tia, tem 34, e fui eu que contei. O Gabriel é filho da Flávia, de 32 anos. A Flávia foi detida em 2006, quando o Gabriel tinha menos de 2 anos. Ele ficou longe da mãe 6 anos. Foi pouco à escola e teve problemas de aprendizado. Quando a Flávia recebeu o benefício da liberdade monitorada, ela se deparou com um filho de quase 9 anos, que mal sabia ler ou escrever, e muito menos contar. Só que quando isso aconteceu, a Flávia já trabalhava na nossa equipe há 1 ano, e ela se mostrava sempre muito dedicada, comprometida, super interessada. E assim, sem preconceito nenhum, apostamos nela e colocamos ela para cobrir as férias de uma das nossas gerentes. Nesse pouco tempo que ela cobriu as férias da gerente, a gente viu que a Flávia era uma líder nata. A Flávia nunca tinha costurado uma lona. Ela não sabia o que era impacto ambiental, nem o que era reaproveitamento. Ela assumiu o cargo e hoje ela lidera a nossa oficina no centro do Rio, que fabrica cerca de 1000 peças com design arrojado e altíssima qualidade. Essas peças já foram inclusive para a Macy's, a gigante do varejo norte-americano. Um dos integrantes da equipe da Flávia é o seu Luiz. Quando o seu Luiz começou a trabalhar no nosso projeto, ele ainda estava no regime fechado. Ele trabalhava na oficina dentro do presídio. Ele foi detido, motorista de caminhão, por tráfico de drogas. Ele cumpriu a pena, foi solto, mas ele não quis voltar para o Nordeste, de onde ele veio. Ele resolveu recomeçar a vida aqui com a gente e hoje ele é super famoso pelo cuidado e pelo capricho das peças que ele fabrica. Quando ele recebeu a liberdade para recomeçar a vida, nós nos juntamos e fizemos uma força-tarefa. Cada um entrou com uma parte: fogão, geladeira, aluguel de casa. E até vizinha nova ele ganhou. Ele foi morar perto da Bela, que era a gerente que a Flávia cobriu as férias, que hoje se revelou uma talentosa modelista. O seu Luiz ficou famoso. Ele já apareceu em TV, em revista, programas de televisão várias vezes. Em uma entrevista, perguntaram para ele o que esse projeto tinha feito de novo, de diferente na vida dele. Ele disse que a grande diferença é que agora ele é bem chegado. Segundo ele, antes, quando ele chegava, as pessoas se dispersavam, todo mundo meio que saía fora. Agora é diferente, agora ele tem casa, ele sai no fim de semana, ele tem amigos, ele é simplesmente bem chegado. Como eu já disse, o seu Luiz trabalhava dentro da oficina que a gente tem lá no presídio. Um dia, eu peguei o meu carro e com um agente penitenciário no banco do carona, eu atravessei um campo de futebol no meio de uma partida para levar material para um pedido que a gente tinha que entregar. O galpão onde funciona a nossa oficina fica lá nos fundos, assim, do imenso terreno do presídio. E a única forma de chegar lá é atravessar esse campo de futebol. E foi o que eu fiz. A minha família ficou um pouco preocupada e depois eu perguntei, meu marido me perguntou: por que você fez isso? Eu falei que eu não sabia, eu tinha feito porque nada podia atrapalhar a gente tinha que entregar um pedido
E eu tinha que fazer o material chegar lá. Eu botei no carro e atravessei o campo de futebol, pronto. E a gente entregou o pedido, é claro, né? E é assim que, de ação em ação e de detalhe em detalhe, a gente coloca essa ideia de pé. É uma força de indignação que vai dando energia, fé e alegria e coloca a gente para frente e para o alto. Foi essa indignação que me fez sair da zona de conforto. Eu, bem nascida e bem criada, vivi em um mundo pequeno e confortável. Hoje eu me relaciono com um universo muito maior. Hoje o meu mundo ficou muito mais rico. Eu aprendi muito nesse caminho. Eu aprendi a não ser tão romântica. No dia que eu entrei numa das nossas oficinas no Morro do Turano e vi uma menina dormindo em cima da máquina e a gente com um pedido gigantesco para entregar. Eu aprendi a reconhecer que aquela menina vivia 19 anos sem nenhuma noção de futuro. Que nós duas tínhamos nascido iguais, mas que nós tínhamos tido condições de desenvolvimento completamente diferentes. Eu aprendi, então, com isso, que a saída é empoderar. O poder leva uma vida com mais de 24 horas. Assim, essa menina nem trabalha mais com a gente, a Débora. Ela saiu da comunidade, mas a gente tem certeza que ela saiu mais empoderada para viver melhor. Eu descobri que o aprendizado coletivo é eletrizante, que agrupar pessoas sem perspectiva e ajudá-las a alcançar um objetivo é perfeitamente possível. É possível desde que a gente olhe além do óbvio, além do alcance, e desde que a gente tenha uma boa dose de paixão. Como foi possível para Jaqueline, detida há 8 anos. A Jaqueline nunca tinha trabalhado. Quando ela recebeu o regime semiaberto, ela foi trabalhar numa das nossas oficinas e ela não tinha talento nenhum para costura. Então ela ocupou uma vaga na mesa de corte. Hoje, das mãos da Jaqueline saem a maioria das peças da Tenquenqueira, que são cortadas uma a uma. A Jaqueline encaixa, seleciona, combina, mistura as cores, uma a uma. Hoje, a Jaqueline ocupa uma posição fundamental na nossa equipe. Ela é nossa designer. E esse que é o nosso pulo do gato. A gente revela talentos desconhecidos, talentos que seriam improváveis de aparecer, porque a falta de oportunidade embaça esses talentos. Na nossa equipe, em princípio, as oportunidades são para todos. Todos os que querem e todos os que precisam. Aliás, eu chamo atenção aqui para esse tópico, porque a nossa equipe, sem capacitação prévia, dá um show de competência. Show de competência deu a Thaís, já em Liberdade, agora representando a gente no Fashion Business, um evento de moda carioca, que a gente fez o maior sucesso. E show de competência também dá o Gustavo, que é o nosso coordenador de logística de coleta de lona. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, nem ele. Mas esse foi o nome que nós demos ao seu cargo. O Gustavo, que não era capaz de reconhecer uma lona, não tinha a menor ideia do que era a nossa matéria-prima, hoje não só reconhece a matéria-prima, mas enfrenta desafios gigantescos, como recolher todas as lonas do Rock in Rio, ou então do Réveillon de Copacabana. As lonas do Réveillon de Copacabana não tinham utilidade, elas não tinham beleza, não tinham significância, elas virariam um estorvo para a cidade. Só que elas viraram 10 mil estojos que foram distribuídos para a rede municipal de ensino. É assim que a gente chega. A gente chega para dar destino, para dar beleza, para dar utilidade e significância. Hoje, somos um grupo com relevância, com significância individual e coletiva. Nós somos um grupo que entende que a responsabilidade do mundo viável é de todos nós e de cada um. Acreditamos que boas ideias e atitudes simples podem mesmo melhorar a condição humana.
Hoje, o meu poder, a minha indignação e a minha responsabilidade já passaram das mãos do Gustavo, que nunca tinha coletado, da Thaís, que nunca tinha vendido, da Jaqueline, que nunca tinha cortado, da Bela, que nunca tinha modelado, do seu Luiz, que nunca tinha costurado, da Flávia, que nunca tinha liderado, e do Gabriel, que agora já sabe contar.